Bom, quando eu comecei, o que me atraiu, né, nesse meio assim foi o movimento punk. E o que me atraiu no movimento punk foi que quando eu era moleque, eu não acreditava que as coisas deviam ser do jeito que elas eram, assim, sabe? Eu queria mudar o mundo, eu queria realmente mudar o mundo. E ainda quero. É por isso que eu tô nisso aqui, até hoje, né? O movimento punk chegou na minha vida quando eu tinha uns 14 anos. Isso foi em 86, 85 para 86. Foi quando eu comecei a fazer zine, foi quando eu comecei a me envolver, a ter banda. E sempre com esse lado ideológico. E isso me levou ao anarquismo, me levou ao punk anarquista, né? E basicamente é o que me move até hoje, assim. Por mais que eu tenha mudado o estilo de música, estilo de vestimenta. Vestimenta eu não mudei muito não, mas, mas é o que me move até hoje, assim. Mesmo no Dance of Days, eu tento passar a minha ideologia adiante. E isso que, sei lá, 25 anos depois, quase 30 anos depois, é o que me move até hoje. Então, quando eu tive contato com a cena punk mais política, isso no final dos anos 80, começo dos anos 90, eu via muito zine e era uma cultura, né, que existia na época. A cultura de zine era uma coisa muito forte. Todo mundo tinha um zine, todo mundo se ajudava, tinha aquelas correntes de ajuda, assim, então, muitos coletivos, muita coisa, e eu quis fazer parte. Então, em vez de eu, sei lá, procurar núcleos, eu criei meu zine, criei minhas coisas e comecei a fazer. E assim conheci todo mundo. Comecei a corresponder com gente lá de fora, né? Porque na época não existia internet. Então a gente correspondia por carta, tudo. E foi isso, foi nessa época, foi no final dos anos 80, começo dos anos 90. E é uma coisa que mudou minha vida, porque desde então eu nunca parei de produzir. Nunca parei de fazer zine, nunca parei de fazer música, nunca parei de tentar mudar nem que seja um pouco a vida das pessoas. Então, é que hoje é uma coisa completamente, parece distante, mas naquela época, no final dos anos 80, no começo dos anos 90, quando você via um cara com a camisa, podia ser do Clash, podia ser do Ramones, ele já era seu amigo. Você já ia e falava assim, nossa, mano, você gosta do mesmo que alguém que gosta da mesma coisa que eu gosto, assim, sabe? Daí você fazia amizade, assim. Às vezes era um cara do interior que tava indo na galeria, às vezes era um cara tipo de uma banda tipo do interior que tava lá levando a demo tape dele. E era assim que a gente fazia o intercâmbio, né? A gente acabava conhecendo o interior com isso. A coisa ficou um pouco mais forte no começo dos anos 90, porque foi fundada a Juventude Libertária de São Paulo. E a Juventude Libertária começou a escrever para todo mundo. Todo mundo que tinha demo, todo mundo que tinha zine, a gente começou a escrever para todo mundo e criar células em todas as cidades. E essas células começaram a fazer intercâmbio. E foi aí que gerou essa cena. Foi antes do MAP? Não, foi uma dissidência do MAP. O MAP não era um movimento tão organizado assim, era mais anarcopunks, punks anarquistas que faziam coisas e produziam. Ele virou um movimento também no final dos anos 90 e a Juventude Libertária tinha punks e tinha não punks. Né? Tinha pessoas que gostavam de hardcore e foi o embrião da cena hardcore mesmo, assim, que existe até hoje, foi dentro da Juventude Libertária. Existiam bandas, existiam, sei lá, IML, No Violence, Safari Hambúrguer, já existiam as bandas que estavam começando o hardcore, mas a cena não existia. A cena, digo, se apoiar, vem aqui tocar aqui, não sei o que e tal. Isso começou com a Juventude Libertária. Isso começou com a gente levar a noção de cooperação, de anarquismo, de apoio mútuo, levar para todas as bandas e mostrar que a banda que estava começando tinha a mesma importância da banda que já tinha lançado o disco. A gente colocava as bandas junto e fazia as bandas tocar junto. Alugava uns 3 ônibus de São Paulo, vinha pro interior, vinha fazer evento e tal. Cara, o Personal Choice, quando a gente começou a fazer isso, a gente fez Araras, Rio Claro, acho que fez Piracicaba, que tinha uma banda aqui também, fez Sorocaba, a gente fez Santa Bárbara do Oeste, todo mundo que tinha lá, sei lá, tinha os com nós, a gente ia lá, fazia contato com nós e ia lá tocar. Tinha o pessoal de São Roque, você ia lá e ia tocar, e levava as bandas deles pra tocar em São Paulo. Pô, esse Sorocaba foi o Friendship. Foi Friendship, verdade. Tinha bastante gente. E era uma coisa legal, cara, pô. E isso foi se desenvolvendo. A Juventude Libertária começou a desenvolver a cena Estreed. A cena Estreed de São Paulo nasceu mesmo como cena.
não como indivíduos isolados, dentro da Juventude Libertária de São Paulo. E a gente começava a fazer eventos, chamar as bandas não estreedes e estreedes, em eventos que a gente organizava. E como era todo mundo vegetariano, a gente deu o nome desse evento de Verdurada. Que não era um evento comercial, não era um evento aberto ao público, era um evento da Juventude Libertária. Era só gente da Juventude Libertária que participava. Daí depois, quando a Juventude Libertária abriu e mudou tal, daí virou um evento, virou um coletivo, responsa, que faz uma par de coisa. Acho que existe até hoje. Né? Então é uma coisa que é legal, cara. A raiz de tudo foi isso. Cara, eu sempre achei o Stray uma coisa muito foda. Eu sempre achei o Stray o original. Washington DC, assim, sabe? A coisa do Stray Edge contrapor a pressão de grupo para a bebida. Eu sempre achei uma coisa legal. Só que aqui o Stray Edge nasceu político. O Stray Edge nasceu anarquista, o Stray Edge nasceu de confrontamento. O que acabou com o Stray Edge aqui na época foi abandonar a política. Foi tipo acertar gente cristã, aceitar gente tipo que só queria comercial, que só queria fazer dinheiro em cima do Stray Edge e organizar tipo festivais que bandas que não tinham nada a dizer e só porque era gringo o pessoal assim, sabe? E isso acabou com o Stray Edge. O Stray Edge, eu fui Stray Edge até quando eu deixei de andar com os Stray Edges, porque era uma coisa muito importante para mim. A briga que eu tive na época lá não teve nada a ver com o Stray Edge, foi uma coisa pessoal, porque eles não tinham mais nada a ver comigo, a gente não tinha uma cabeça mais que batia, rolou muita coisa pessoal ali, e eu segui Stray Edge até 2004. Essa briga aconteceu em 96. Eu continuei Stray Edge. Eu só deixei de ser Stray Edge porque parou de fazer sentido pra mim, e eu ia me sentir muito desonesto com meus amigos que eram Stray Edges e que ainda haviam sentido. Então eu preferi ser amigo e falar, olha, não faz mais sentido pra mim, mas a nossa amizade está acima de tudo. Eu acho que é isso, a amizade tem que estar acima de rótulos, estar acima de escolhas pessoais. E as escolhas pessoais têm que ser respeitadas, né? Tanto que minha banda se chamava Personal Choice.